Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Falamos a respeito do verdadeiro ladrão que o apóstolo João destaca no Evangelho segundo Jesus Cristo, no capítulo 10, versículo 10, aonde o texto diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós sabemos que agora, com a interpretação correta do texto, nós identificamos que este ladrão são aqueles líderes que têm o propósito de explorar as ovelhas de Jesus Cristo, aquele que é um salteador, como o texto fala, aquele que não tem uma postura correta, que não tem um pastoreio de acordo com a palavra de Deus e com o modelo de Jesus Cristo. Mas nós temos uma boa notícia, porque afinal de contas, o evangelho, ele é pautado em cima de boas notícias. E é desta maneira, como verdadeiros líderes religiosos, líderes espirituais, é que nós temos que apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que exortar e instruir naquilo que é correto dentro da palavra de Deus, para que as pessoas não sejam enganadas. Quando nós vemos o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 12 em diante, onde nós temos ali o chamado de Jesus Cristo ao ministério pastoral, então nós vemos que a função do pastor, como diz o próprio texto, é promover o crescimento espiritual e o conhecimento da verdade, para que as pessoas não sejam levadas de um lado para o outro, usando as próprias palavras do texto, sendo levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Ou seja, qualquer coisa que alguém transmite com um teor espiritual que venha parecer verdade, sendo que está longe da integridade da palavra de Deus. Então, nós, como pastores, chamados por Jesus Cristo, líderes espirituais, nós temos o compromisso e a missão com integridade de apresentar a verdade da palavra de Deus para vocês. Então, nós estudamos, buscamos direção espiritual, buscamos crescimento teológico a cada momento, mas principalmente o crescimento espiritual da comunhão com Deus pelo Espírito Santo, para discernirmos corretamente as informações recebidas, sempre pautadas pela Bíblia como única regra de fé e prática. É assim que nós conduzimos o ministério pastoral, é assim que Deus nos mostra a maneira correta de fazer. E aqui, quando nós temos o texto de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, o versículo 10, a primeira parte, que foi a que nós estudamos ontem, fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E ficou muito bem claro que o ladrão é aquele que quer se aproveitar da ingenuidade, da distorção espiritual, ensinando aquilo que é errado para extorquir as ovelhas, para tirar proveito do reino de Deus. E é claro que este não é o propósito de Jesus Cristo, não é o propósito de Deus. Mas a grande mensagem do Evangelho está na segunda parte deste mesmo texto. Porque se, por um lado, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, por outro lado, Jesus fala que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui nós temos um aspecto muito importante, vários aspectos, né, na verdade, mas nós temos que trazer a consideração daquilo que é correto dentro desta expressão. O que é vida em abundância do que Jesus está tratando aqui? É claro que você, quando você está num contexto em que você só está sendo maltratado, você está sendo oprimido, você teve a sua autoestima mexida, retirada de você,
Você está perto de alguém que se comporta como este ladrão que o texto fala, que veio somente para roubar, matar e destruir, e esta pessoa que está do seu lado, ele conseguiu matar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, a sua perspectiva emocional, o seu psicológico. Jesus, ele fala que nós não devemos ter medo daquele que pode tirar a nossa vida, que pode matar o nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que pode destruir a nossa autoestima, o nosso estado psicológico, que vai provocar muitas vezes questões psicossomáticas. Então, tem pessoas que, tirando a saúde emocional do outro, ele também acaba provocando muitas doenças, né, recorrentes como sequelas daquele estado emocional em que a pessoa está vivendo. E promove uma vida que não tem a menor qualidade. As pessoas têm que olhar para si como filhos de Deus, como pessoas que têm grandes possibilidades, porque Deus, ele conduz todos para o bem, e você tem a oportunidade de viver cada vez melhor. Você não precisa e nem pode abandonar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. O que você precisa fazer é centralizar todos os seus sonhos, planos e projetos na palavra de Deus e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Assim, você vai ter uma vida em abundância. Quando nós olhamos para esse texto, onde Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto, escrito no grego, ele tem uma palavra bastante interessante na sua escrita, que quando se traz para a língua portuguesa, não é possível ver, porque nós não temos diferenciação de algumas palavras, como, por exemplo, a palavra pais. Se num contexto eu falo a respeito dos pais ou falo para os pais, então, dentro da língua portuguesa, vai se entender que eu estou falando para o pai e para a mãe. Agora, por exemplo, em grego, eu tenho uma palavra diferenciada para me referir aos pais, sendo pai e mãe, e outra palavra diferenciada para me referir somente aos pais, homens, no plural. Então, há uma diferenciação no diálogo. A palavra vida também é assim. Nós temos palavras diferentes no texto grego para denotar a expressão de vida, porque nós temos contextos maiores e contextos que são um pouco reduzidos na nossa expressão. Por exemplo, como que a Bíblia apresenta a palavra alma. A alma não é um elemento dentro do corpo. A alma é a totalidade daquilo que nós somos. O corpo, né, somado com o espírito, o fôlego de vida que Deus nos dá, que nos faz um ser vivente com emoções, com sentimentos, né, com capacidades, com possibilidades de pensamento, de interpretação, de compreensão, né, de transmissão de ensino. Então, quando nós falamos de alma, nós estamos falando de uma totalidade de tudo que o ser humano é. Da mesma maneira, a palavra vida em grego, ela tem expressões diferentes. Nós temos, por exemplo, a bio, que é vida em grego, mas se trata de uma vida humana, de uma vida biológica. Daí vem a nossa palavra na língua portuguesa, biologia, daquilo que se trata de vida, mas uma vida material, a matéria vivente. Agora, quando nós olhamos para esse texto aqui de João 10:10 no grego, a palavra que é colocada aqui para vida não é a palavra bio, ele é a palavra zoé. Zoé, em grego, é a expressão da totalidade de vida. Tudo o que se refere à vida para que se traga qualidade, bem-estar,
para que se traga, de fato, compreensão da totalidade de tudo que é necessário para que o ser humano viva bem. O que é necessário para que todo ser humano viva bem? Que ele tenha um bom caráter, uma boa espiritualidade, uma boa estrutura social, uma boa família de origem e de formação, né? Que ele forme uma boa família e que ele venha de uma boa família. Agora, se ele teve problema na sua família de origem, isto também não o condiciona a ter uma má família na sua própria formação, porque Deus pode corrigir todas as coisas pela sua palavra. Então, quando nós nos voltamos para Deus, independente da nossa origem familiar, da nossa estrutura social, do contexto que qualquer ser humano pode estar inserido de maneira negativa, Deus pode transformar todas as coisas para que você tenha de fato vida, para que você viva com qualidade, para que você tenha crescimento, para que dentro da palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, você renasça para o bem que Deus tem preparado para você e para a família que você vai constituir. Então, quando Jesus fala que ele veio para trazer vida, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, Jesus está falando da nossa totalidade de vida, que nós tenhamos, de fato, uma vida moral, ética, com respeito, com qualidade social, com qualidade familiar, que nós tenhamos um trabalho que seja honrado, que seja digno, que nós possamos desenvolver o melhor das possibilidades que Deus colocou dentro de cada um de nós, porque cada um tem uma aptidão diferente, cada um tem uma postura de vida diferente, cada um tem um jeito diferente e um gosto diferente para todas as coisas também, né? Tem pessoas que são mais habilidosas dentro de determinadas áreas de trabalho. Então, até nisso, Deus pensou e colocou capacidades diferentes em cada ser humano para que, no conjunto, nós possamos nos ajudar, possamos socorrer uns aos outros, possamos fazer, né, e ter habilidades diferentes para que, quando nós estamos juntos em sociedade, possamos ter um do outro tudo aquilo que nos é necessário e ainda ter prazer em fazê-lo. Então, na sua área de trabalho, escolha aquilo que você tem aptidão, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você sente prazer em fazer. Busque realizar os seus sonhos, os seus projetos. Tenha uma boa relação social, construa uma boa família, tenha bons vínculos de amizade, busque o melhor crescimento acadêmico e, acima de tudo, busque o maior conhecimento espiritual que você possa alcançar. Busque conhecer a Deus a cada dia, a cada momento. Busque direção do Espírito Santo para que você compreenda a Bíblia e para que você interprete corretamente, para que quando colocar em prática, você tenha prazer em caminhar com Deus, você tenha felicidade em guardar o direcionamento que Deus está dando para a sua vida. Que você tenha, de fato, o prazer de realizar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são perfeitamente realizáveis na vida de todo ser humano. E nós temos o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar compreender a vontade de Deus para nós, para que nós experimentemos esta vontade sempre boa, agradável e perfeita. E olha o que diz o texto de Jeremias 29, 11. O texto diz ali: eu sei bem os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja.
Então, Deus está atento às suas necessidades, às suas realizações, os seus projetos, os seus sonhos, mas existe a necessidade de buscar capacitação, buscar compreensão espiritual e viver segundo os propósitos de Deus, viver segundo a palavra de Deus, viver segundo a direção do Espírito Santo, como filhos de Deus, como fala Romanos capítulo 8, 16. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós fazemos o que é correto, nas instruções bíblicas, segundo a palavra de Deus para todos nós, independente do seu vínculo denominacional, da sua expressão religiosa, porque Deus é o mesmo Deus para todos, Cristo Jesus se entregou para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Espírito Santo está disponível a todos para conceder sabedoria, discernimento e direção para que você consiga conquistar o melhor dentro dos seus planos e projetos. Mas tudo isso tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Você não pode agir de maneira diferenciada ao que Deus está propondo, porque senão você não vai alcançar a realização dos seus próprios sonhos. E Deus quer que você realize. Afinal de contas, a palavra de Jesus aqui no texto de João 10:10 é que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância de vida é a totalidade de realizações em sonhos e projetos que Deus tem preparado para você. E se você aceitar a Jesus Cristo, colocar a palavra de Deus em prática e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, você vai conhecer esta vida em abundância que Jesus está propondo para você, para sua família, a todos aqueles que você ama e a todos aqueles que compartilham a vida com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque em Jesus Cristo nós sabemos que temos essa vida em abundância e vivemos com alegria, felicidade, prazer e realizações, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor conceda da tua paz e direção e que eles tenham os seus sonhos e projetos realizados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado, em nome de Jesus.